Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a festa de São Lucas, que é conhecido como o grande cantor da Virgem Maria. Por quê? São Lucas foi um discípulo de São Paulo. Ele acompanhou São Paulo em sua segunda viagem apostólica. Se vocês forem ver nos Atos dos Apóstolos, lá pelas tantas, quando Paulo está mais ou menos na região de Troade, antes de vir para a Europa, ele então São Lucas começa a narrar a viagem de Paulo, dizendo: nós então fomos. Interessante, até ali ele narra a viagem dizendo: Paulo então tentou ir para tal lugar, depois ele tentou ir para tal lugar. Quando finalmente ele chega na região de Troade, nós então, quer dizer que Lucas estava junto, ele acompanhava São Paulo. Por isso, o Evangelho de São Lucas, nós poderíamos dizer que é o Evangelho de São Paulo, ou seja, é o Evangelho de Paulo apóstolo. Ele seguindo as pregações de São Paulo, não é? Foi então que São Paulo e ele sentiram a necessidade de fazer uma pesquisa para que se publicasse um evangelho, ou seja, uma narrativa da vida de Nosso Senhor, com base nas fontes das testemunhas oculares. Por quê? Porque, é claro, nem São Paulo, nem São Lucas conheceram Jesus historicamente. Então, como é que eles vão agora pregar e falar de acontecimentos que eles só receberam de segunda mão? Então, se você for lá no início do Evangelho de São Lucas faz uma introdução do seu Evangelho, onde ele diz para Teófilo, a palavra Teófilo quer dizer amigo de Deus, de onde é que vieram aqueles fatos, aquelas narrativas que estão ali no Evangelho. Ele diz então que fez uma pesquisa, ele mesmo, não é? Foi atrás dos acontecimentos históricos. Mas, quando você vai ver os acontecimentos históricos que São Lucas pesquisou, a primeira coisa que você se depara é que nos primeiros capítulos do Evangelho de São Lucas, ele narra a infância de Jesus a partir do ponto de vista da Virgem Maria. Ele diz assim: aconteceu tal coisa e Maria guardava tudo isso no seu coração. Aí aconteceu outra coisa e Maria meditava sobre essas coisas no seu coração. Ora, se no prólogo ele acaba de dizer que ele foi direto na fonte, que ele foi pesquisar com as pessoas que tinham conhecimento de primeira mão, e depois, logo em seguida, ele começa a narrar os acontecimentos a partir do ponto de vista de Nossa Senhora, é evidente que São Lucas, então, teve como uma das fontes históricas de testemunhos oculares dos acontecimentos a própria Virgem Maria. E é interessante, então, nós lermos o Evangelho de São Lucas a partir desse ponto de vista, ou seja, principalmente, não é, aqueles capítulos iniciais do Evangelho da Infância, lê-los a partir desta perspectiva de que quem está narrando ali é a própria Virgem Santíssima. A tradição, então,
nos conta, a partir até aqui, é um relato, até mesmo podemos dizer, de estudo científico. Todos os exegetas mais sérios, não é? Estão de acordo com isso que eu narrei até agora. Mas a tradição então conta que nestes encontros com a Virgem Maria, São Lucas então teria sentido a necessidade de pintar um quadro da Virgem Maria. Ou seja, pintar o retrato dela. Bom, isso daí já é tradição, a gente não sabe se é verdade histórica. O fato é que depois começaram a surgir vários ícones, não é? Que a tradição começou a atribuir a São Lucas. Por exemplo, aquela famosa imagem Salus Populi Romani, que veio no Dia Mundial da Juventude, acompanhou a cruz no Dia Mundial da Juventude. Uma tradição diz que teria sido pintada por São Lucas, mas também, por exemplo, aquela imagem de Nossa Senhora de Częstochowa, lá da Polônia, teria sido pintada por São Lucas. Aquela outra imagem de Nossa Senhora da Ternura, ou seja, a Virgem de Vladimir, na Rússia, teria sido pintada por São Lucas. Ou até mesmo o quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, há quem diga, pouco provável, mas que teria sido pintado por São Lucas. Enfim, deu para entender. Tem tanta coisa pintada por São Lucas que provavelmente aí não sabe o que foi pintado por São Lucas. Mas é interessante nós pensarmos outra coisa. Se existe um quadro de Nossa Senhora que nós temos certeza que foi pintado por São Lucas, é o quadro da narrativa do Evangelho que está lá. A gente vê o rosto de Nossa Senhora naquele texto. Ali sim, está uma foto de Nossa Senhora. Ali, se a gente meditar, se a gente pensar, se a gente refletir sobre tudo isso, nós iremos ver com toda clareza o quanto São Lucas consegue colher, né, inspirado pelo Espírito Santo, o rosto da Virgem Maria. Então, ele é o pintor, ele é o cantor da Virgem Maria. Ele nos dá a conhecer a mãe de Jesus. Claro que a finalidade dele, quando ele escreve o Evangelho, é falar de Jesus, não falar de Maria. Mas o que acontece, como ele foi lá pesquisar com ela, nós terminamos conhecendo de primeira mão um pouco dos segredos do coração de Nossa Mãe Santíssima. Então, vamos, como devotos da Virgem Maria, pedir a São Lucas que abra o nosso coração para nós ouvirmos o Evangelho de Jesus Cristo a partir desse coração límpido e puro que é a Virgem Maria. A verdadeira devoção a Nossa Senhora é nós termos fé em Jesus como Maria tinha, amar Jesus como Maria amava, querer bem, não é, as coisas de Deus e querer servir a Deus como Maria servia. Que São Lucas, que pôde, como filho de Nossa Senhora, testemunhar e ver isso de primeira mão, interceda no céu para que também nós o possamos.